O grande pintor Leonardo da Vinci, falando certa vez sobre a vida, citou: "A vida bem preenchida torna-se longa." Certamente Da Vinci estava pensando na longevidade humana, que é uma das coisas que todos nós mais almejamos. Você já se perguntou quem foi o homem que mais viveu até hoje? Qual é a nossa expectativa de vida nos dias de hoje? 70 anos, 80 ou até mesmo 100? E se eu te contasse que teve um homem que viveu 969 anos? Você acreditaria em mim? Eu sou o pastor Maico, seja bem-vindo ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixa aquele like poderoso, compartilhe o conteúdo para que assim muitas pessoas consigam ter acesso a essa mensagem e a gente comece a crescer aqui no nosso canal. Matusalém, do hebraico Matusalá ou Matushalá, que significa homem javali ou ainda aquele que traz juízo. A princípio, Matusalém compreende dois significados mais literais. Significa homem guerreiro ou aquele que usa a lança, mas também admite outra tradução, muito plausíveis, como um homem de arma ou aquele que usa o dardo. Trata-se de um nome que faz alusão à importância de se manter um espírito combativo a fim de propagar e sustentar a fé diante de tantos pecados feitos por um mundo injusto em sua época. A coragem e as atitudes são ressaltadas como instrumentos a serviço da crença desse homem. Segundo o relato bíblico, Matusalém foi o homem que mais viveu, chegando a alcançar 969 anos. Ele era filho de Enoque, que era avô de Noé. Era um homem temente a Deus que viveu até bem próximo do dilúvio. Sua história está registrada em Gênesis capítulo 5, verso 21, 25 até o 27, que diz assim: "E viveu Enoque 65 anos e gerou a Matusalém. E viveu Matusalém 187 anos e gerou a Lameque. E viveu Matusalém, depois que gerou a Maleque, 782 anos e gerou a filhos e filhas. E foram todos os dias de Matusalém 969 anos e morreu." Segundo essa declaração da Bíblia, Matusalém foi um homem que mais viveu até hoje, alcançando assim os incríveis 969 anos. Em outras partes da Bíblia, Matusalém é mencionado na genealogia, 1 Crônicas e no Evangelho também de Lucas. Mas isso não é algo único na Bíblia. As Escrituras narram outros homens que também conseguiram alcançar essa longevidade de 900 anos. Por exemplo, na idade dos patriarcas, nós temos aí Adão, que alcançou 930 anos. Nós temos Sete, que também alcançou 912. Enos, 905. Cainã, 910. Jared, 962. E Matusalém, que alcançou 969. E seu neto Noé, que alcançou 950 anos. Esses patriarcas da Bíblia conseguiam viver muito, muito mesmo. Também, segundo o relato bíblico, esse personagem presente no judaísmo também está presente no cristianismo e no islamismo. A sua vida é descrita mais detalhadas em textos religiosos extra-bíblicos, como o primeiro livro de Enoque, o segundo livro de Enoque e o livro de Moisés. Os estudiosos da Bíblia oferecem várias explicações sobre o motivo pela qual o livro de Gênesis o descreve como tendo morrido em uma idade tão avançada. Alguns acreditam que a idade de Matusalém é o resultado de uma tradução incorreta, enquanto outros acreditam que sua idade
é usada para dar impressões de que parte de Gênesis ocorre em um passado muito distante. O nome de Matusalém se tornou sinônimo de longevidade e ele foi retratado e referenciado em filmes, programas de televisões e canções musicais. Diante disso, algumas questões ficam a nos questionar. Por que esse patriarca da antiguidade conseguiu viver tanto? Por que hoje nós não conseguimos viver tanto? Alguns usam esse texto de Gênesis para explicar a diminuição da idade humana. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois esse é carnal e os seus dias serão 120 anos. Gênesis 6, 3. Porém, observemos que mesmo depois desse texto, tivemos várias pessoas que viveram mais de 120 anos. A possibilidade mais concreta aqui é que Deus esteja falando do tempo entre o anúncio do dilúvio a Noé e o acontecimento do dilúvio. Assim, esse texto seria utilizado para explicar tanto o dilúvio quanto a diminuição da idade humana. Um ponto também que podemos observar para a explicação da diminuição da longevidade humana é a existência do pecado, que com o passar do tempo só afetou o homem em todos os aspectos. Temos essa constatação da diminuição da idade descrita nos livros de Salmos, que diz assim: os dias de nossa vida sobem a 70 anos, ou havendo de vigorar até os 80 anos. Nesse caso, o melhor deles é a canseira e o enfado, porque tudo passa rapidamente diante de nós. Salmo 90:10. O salmista mostra aqui que as altas idades do início de Gênesis já não são mais uma realidade na época dele. Já temos aqui algo muito parecido com os nossos tempos ou os nossos dias de hoje. Partindo então desse pressuposto, podemos afirmar que o homem sofreu com a existência do pecado e essa existência trouxe a diminuição dos seus dias de vida. Por isso não vemos hoje mais ninguém com 900 anos. Você já imaginou viver em uma sociedade em que homens bons e poderosos conseguissem viver 900 anos, mas também, em contrapartida, nós também teríamos uma sociedade perversa com homens maus que conseguiriam viver por esse período de tempo. Isso seria uma coisa desagradável ao Senhor, poderia até levar à destruição humana. Que Deus nos abençoe e que a gente nos dedique mais e mais à leitura e ao conhecimento das Escrituras Sagradas. Boa noite, que a graça e a paz de Deus esteja contigo.